A paz, amados. Deus vos abençoe poderosamente e nós iniciamos esse 7º dia de consagração com uma certeza absurda no nosso coração que Deus nos colocará num caminho onde nós poderemos semear, frutificar e colher. Então prepara o teu coração, prepara o teu ouvido, prepara o teu entendimento para toda a partilha que faremos, porque será uma partilha poderosa, poderosa. E que Deus possa instruir o seu coração como Ele vem instruindo o meu, para que você possa desfrutar daquilo que é seu por direito e por herança. Portanto, a paz do Senhor Jesus esteja com você, que a força do Espírito Santo esteja com você, que a unção do alto esteja sobre você, para que esse ano de 2023 você possa, em Deus, eu quero repetir, que você possa, em Deus, desfrutar de tudo aquilo que a Bíblia diz que nós temos direito. Portanto, tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. E eu estou muito feliz com essa consagração, já preparando o meu coração para aquilo que o Senhor tem preparado para nós, já entendendo que muitos de nós aqui viveremos realmente coisas novas, quando há uma transformação na nossa forma de pensar, na nossa forma de orar, na nossa forma de compreender o mundo espiritual, nós também tomamos outras posturas e por isso nós podemos desfrutar da benevolência do céu. A pergunta é, você está me vendo bem? Você está me ouvindo bem? Para que eu possa então começar a nossa partida, eu gostaria que você dissesse aí nos comentários se está me vendo, se está me ouvindo, se está tudo ok, para que nós possamos então começar a nossa partida com alegria no coração. Lembrando que hoje é o último dia de jejum, então não arrefeça nessa reta final, porque é algo extraordinário a gente poder cumprir um propósito, e isto é lindo. Olha, a Liliane está falando que está ótimo, a Luíse também. Ok. A Márcia, então, quer dizer que tá excelente. Eu vou começar essa partilha falando sobre semeadura, frutificação, colheita. É muito comum nós ouvirmos, até em pregações, nós ouvirmos em retiros, em congresso, né? O tempo da colheita chegou. Só que nós precisamos entender que tempo é esse e o que antecede a colheita no mundo espiritual. E da mesma forma que no mundo natural nós temos o momento de preparação da terra, nós temos o momento de escolher as sementes, porque quando um agricultor ele vai plantar, ele não planta qualquer semente, porque ele quer uma safra boa. Então, da mesma forma que acontece no mundo natural, acontece no mundo espiritual, que você já vai gravando isso no seu coração. E para todos que gostam muito de anotar, anote isso porque é para o resto da vida. É para o resto da vida. Então, se no mundo natural, um agricultor, ele prepara terreno, ele vai ali fazer com que o terreno esteja preparado para receber a semente, ele escolhe a melhor semente, depois de escolher a melhor semente, ele vai plantar aquela semente. Depois, o que acontece? Primeiro ele arou. Depois arou a terra. Depois ele vem o quê? Molhando. Ele vem adubando para que aquela semente cresça. Aquela semente vire uma árvore frutífera ou vire uma hortaliça, não importa. E depois que vem a colheita. E no mundo espiritual é igualzinho. E uma das coisas mais importantes é que princípios espirituais não são quebrados. Os princípios espirituais não são quebrados. E da mesma forma, sou eu e você plantando no mundo espiritual. Então eu quero começar com uma palavra que está no livro de Êxodo. Inicialmente eu usarei um exemplo de Moisés como pano de fundo para o nosso entendimento. Eu até coloquei no Telegram coloquei ontem as passagens, alguns pontos que eu abordarei aqui, para que você pudesse até ler com um pouco de antecedência para a palavra já ir caindo no seu coração. Então, Êxodo 14, versos 15. A palavra diz assim: O Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Dize aos israelitas que se ponham em marcha.
Quanto a ti, ergue a tua vara. Eu quero muito, eu vou desativar um minutinho os comentários, só um pouquinho. Eu vou desativar os comentários só nesse ponto, porque a gente está começando essa partilha. Presta atenção. O Senhor disse a Moisés, por que clamas a mim por socorro? A mesma coisa ele fala para mim e fala para você. Dize aos israelitas que se ponham em marcha, é ação. Quando nós pensamos em semeadura, frutificação e colheita, nós pensamos em pessoas que estão em movimento. Deus não pode dar uma direção para você, não pode te colocar num caminho de promessa se você está paralisado. Em algum momento nós temos que andar. Vamos pensar em todos os âmbitos da nossa vida. Nós jamais seremos frutuosos na nossa vida espiritual se nós permanecermos apáticos. É preciso que a gente esteja caminhando. Olha, eu não estou com vontade de orar e nem todo dia você vai acordar com a sua vontade, e é fato. Hoje eu estou muito cansado, não quero orar. Mas todas as vezes que mesmo sem vontade eu vou orando, existe um impulsionamento do céu a favor da minha vida. Da mesma forma a sua vida profissional. Senhor, eu quero mudar. Senhor, não gosto de CLT. Deus, quero empreender. Senhor, quero concurso. Mas se você não está trilhando, não tem uma ação, não existe a menor possibilidade de que Deus venha te colocar num trilho de promessa. Então, a ação, ela significa semeadura. E isso é para mim e para você uma realidade que nós temos que trazer para o nosso coração. A nossa ação, ela é semeadura. E se a nossa ação está errada, você pode ter certeza que a colheita estará errada. E aqui, logo um pouquinho mais para frente, eu vou abordar em Mateus algo que é para o seu coração. Toda colheita é muito maior do que a semeadura. Então, aquilo que eu semeio, eu vou colher muito mais. E se eu semeio realidades erradas e distorcidas, eu vou colher isso. Então vai colocando diante de Deus agora, onde eu preciso me mover. 2023 é um tempo de atitudes, de ação na nossa vida e na nossa história. O que é necessário que eu faça, Senhor, para que eu possa ir? Porque durante todos os dias da semana passada, nós falamos sobre autoridade, sobre a unção, nós abordamos esse aspecto. E esse trecho de Êxodo fala justamente isso. O Senhor disse a Moisés, por que clamas a mim por socorro? Dizes aos israelitas que se ponham em marcha. A primeira ordem para mim e para você, vai, põe o pé na estrada. Vai, começa a agir, faz alguma coisa. Quanto a ti, Moisés, ergue a tua vara. Erguer a vara usa a autoridade espiritual que está sobre você. A unção que foi derramada sobre você. E traz no seu coração a confiança. Ergue a vara, estende a mão sobre o mar, divide-o para que os israelitas passem pelo mar. Esse é o primeiro momento. Nós estamos plantando uma confiança, mas ao mesmo tempo uma atitude. E não adianta, gente, não adianta. Nós precisamos orar e nós precisamos agir. Se você só ora e você não age, você vai terminar os anos da sua vida do mesmo jeito. Não tem conversa. Isso é real. Então o Senhor, ele fala, vai agora. É ação. Eu te dei autoridade. E Moisés era um medroso de nível hard. A categoria de medo dele era uma coisa extrema. Então agora, nesse exato momento, começando essa live, ação. Ação que eu trago para minha vida, real. Como que é isso? Não adiantava Moisés só ficar pedindo, Deus, abre o mar, Deus me ajuda, Deus. Não, vai lá, meu filho, fala para eles marcharem. Ato de fé. É uma atitude. 2023 marcharei, Senhor. Em cada mês, em cada dia, em cada segundo, eu estarei em movimento para que o Senhor possa, então, me abençoar largamente, para que eu possa desfrutar daquilo que tu tens para mim. Eu vou preparar o terreno. O meu terreno é o terreno do coração, o terreno da mente. Se a minha mente não estiver em alinhamento, eu jamais vou crer que algo vai acontecer. No meu coração, se as emoções e os sentimentos estiverem abalados, eu jamais vou desfrutar daquilo que Deus tem para mim. Então a gente está falando de um homem que era extremamente medroso. Medroso. A ação correta só vem após o plantio inteligente. Eu vou plantar com sabedoria. Por quê? Todos nós estamos plantando sempre alguma semente em trajetória da nossa vida, todos. O que semeamos irá depender dos nossos hábitos, do nosso comportamento, da nossa fé, para que haja uma colheita frutuosa. Vou dar um exemplo para você.
Uma mãe muito irritada, muito impaciente, também deixa frutos ruins na sua hereditariedade. Um pai ou uma mãe preguiçosos, mentirosos, semeiam no coração dos filhos o seu exemplo. Isso é plantio, gente. Namoros inconsequentes jamais construirão um casamento frutuoso. Profissionais medrosos nunca alcançarão a vitória. Você está entendendo que no mundo espiritual existe uma ação concreta sobre aquilo que fazemos? Por isso nós preparamos a terra, escolhemos a semente, cultivamos a semente para que a colheita seja frutuosa. E como eu disse no início, lembre-se, a colheita ela é sempre maior do que o plantio. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Gálatas 6 já nos alerta sobre isso. De Deus não se zomba, o que você semear, você vai colher. E se em 2023 nós queremos realmente algo que venha fazer sentido na nossa vida, para que a gente não seja só mais do mesmo, para que as pessoas não olhem para nós dizendo, é só reza. Ok, nós oramos porque nós cremos em Deus. Mas nós não somos pessoas abatidas, mortas, nós não somos pessoas que dão voltinha em círculo, nós não somos pessoas que começamos as coisas e não terminamos as coisas. Nós somos pessoas movidas pelo Espírito, e ser movido pelo Espírito Santo é ter a garantia de que os resultados eles virão a partir daquilo que nós, enquanto pessoa, com os nossos comportamentos, com os nossos hábitos, com as nossas ações, com as nossas renúncias, com a via de santidade, com uma vida reta, nós alcançaremos. Espero que tenha dado para você compreender esse primeiro momento. Olha, aconteceu tanta coisa ruim comigo, tanta coisa difícil, aconteceu com você, com o mundo inteiro. Aconteceram coisas que nós não estávamos preparados para passar por elas, principalmente nessa pandemia, ou até mesmo antes da pandemia. Ok, mas eu não vou plantar na minha vida o que deu errado. O que deu errado foi uma consequência das coisas acontecendo. Na minha mente, no meu coração, eu quero plantar e frutificar da forma certa. E a gente precisa verificar o que a gente tem deixado como plantio, porque é muito sério isso. E é necessário que uma geração de pessoas maduras, de pessoas responsáveis, de pessoas comprometidas com o Senhor, de pessoas que não negociam princípios e valores, de pessoas que dobram o joelho porque creem no Senhor. É necessário que essa geração de pessoas se levante. É necessário. Porque se eu quero colher laranja, eu não vou plantar limão. É fato. E a gente ouve essas expressões desde quando a gente é pequenininho, mas a gente não entende. Então traz para o mundo espiritual aquilo que está no mundo natural. Você pega um agricultor de sucesso, ele escolhe as sementes, são selecionadas. O preparo do terreno é diferenciado. Ali existe todo um preparo com tudo para matar qualquer inseto que se aproximar ali da sua plantação. E nós necessitamos disso a cada minuto, a cada segundo, a cada milésimo de segundo. Eu preciso plantar. Se eu quero receber coisas boas, que eu faça também por onde. E que eu seja uma pessoa boa. Não adianta, gente. Porque fulano fez. Tá que se dando que fulano fez. A mim compete ser o que Deus mandou que eu seja. Se eu quero viver frutificação na minha vida, é sim, sim, não, não. O que é certo, que é errado, acabou. Não tem conversa. Não tem conversa. E nós estamos vivendo um tempo de relativismo e de empurrar com a barriga. Então, nesse último dia, um dia onde o Senhor vem nos chacoalhar, vem imprimir na nossa alma uma necessidade de nos mover, que nós possamos, nesse dia e nessa hora, entender o que é necessário fazer para desfrutarmos de algo realmente que seja coerente com a vontade de Deus. Alessandra, dá para você orar pela minha vida afetiva? Você pode orar tal? O que você está plantando na sua vida afetiva? Vem comigo, pensa. O que você está plantando na sua vida afetiva? O que você está plantando, gente? Sério? Eu preciso, Deus. Você não corrige suas posturas, você não muda suas posturas, você não valida o que são princípios e valores. Qualquer um serve para estar ao seu lado. Você não entende seu valor como pessoa. Você não coloca Deus como primeiro nessa realidade. E você quer que o milagre da oração faça a sua vida frutificar. Antes da sua vida afetiva frutificar, frutifique você.
Antes da sua vida frutificar, frutifique você. A vida afetiva, a vida financeira, a vida profissional. Entenda que antes dela de haver frutificação, nós precisamos estar frutificados. Os mesmos erros, as mesmas posturas, os mesmos comportamentos, a mesma preguiça, a mesma procrastinação, a mesma inversão de valores, a mesma inversão de princípios. Uso Deus só como gênio da lâmpada, mas eu não faço dele o primeiro da minha vida. Não tem sabedoria, não tem discernimento, não consegue dizer não para aquilo que é não. Não consegue falar sim para uma retidão. Nós necessitamos, gente, isso aqui é para mim e para você. Porque foi preciso que em algum momento da minha vida eu mudasse a minha mentalidade. Houve uma necessidade de metanoia na minha vida, porque senão eu seria a mesma bobona, tonta que eu era e que eu já fui, porque eu já fui tonta. Eu queria que você abrisse a sua palavra em Mateus 13, que é esse momento que essa palavra me fez pensar, isso uns 4 anos atrás, no momento de consagração da missão HMDP, no final de ano, quando a gente faz a consagração da missão, e Deus me deu essa palavra 4 anos atrás. Mateus 13, de 31 a 32, eu queria ler com você. Eu queria ler com você. Porque você vai entender a dimensão da realidade que nós temos que chamar para o nosso... Ai, nós somos muito de oração. Ai, nós fazemos tanto. Tá, e a ação fica onde? E a mudança, a transformação? Porque uma oração que passa por mim não me transforma, gente. Isso é mentira. Se a oração não passar por mim me transformar, porque antes da oração transformar todas as realidades no mundo espiritual, na terra, ela precisa passar por mim e me transformar. Ei, onde nós queremos chegar? Onde nós queremos chegar? O que nós realmente desejamos ser? O que nós temos plantado? E nós precisamos assumir a responsabilidade na nossa vida. Nós precisamos assumir a responsabilidade da nossa vida, daquilo que fazemos. Gálatas 6. O que você semear, você vai colher. E aí tem gente que semeia só em consequência e quer colher resultados positivos. Você não vai colher. Se eu semeio irresponsabilidade, mau caratismo, eu vou colher as consequências disso. Nós precisamos pensar nisso. Se eu semeio preguiça, procrastinação, adiamento das coisas, eu vou colher. Não tem jeito, ninguém vai poder resolver. E você pode orar, estribuchar o quanto for. Se não houver uma mudança real de postura, desculpa a franqueza, não haverá colheita. Nós precisamos pedir ao Senhor essa graça. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó, Mateus 13, 31 e 32. Jesus apresentou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que alguém pegou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que todas as outras hortaliças e torna-se um arbusto a tal ponto que os pássaros do céu vêm fazer ninho em seus ramos. E contou-lhes mais uma parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pegou e escondeu em 3 porções de farinha até que tudo ficasse fermentado. Quando eu pego essa passagem é uma pena, porque assim, eu queria falar muito mais sobre plantio, só que o tempo é muito curto, mas eu queria falar muito mais, porque você entenderia de forma clara, abrir a visão para a compreensão. Aquilo que você plantar vai frutificar muito mais do que você imagina. Aí Jesus pega o exemplo da semente de mostarda. Pequenininha, mas quando ela cresce, ela se torna maior do que todas as hortaliças. Maior do que couve, alface, almeirão, agrião. E o Senhor está dizendo, olha, escolha bem a semente, porque você vai preparar o terreno. E quando você plantar, quem vai regar a tua semente é a água do Espírito. E aí, eu vou só deixar aqui, que eu não vou ler, que é muito grande. Eu deixei várias passagens bíblicas. Se eu não conseguir citar todas aqui, pelo menos você
poderá ler todas, e alimentar-se daquilo que Deus está trazendo como instrução. Olha que interessante. A boa semente e o bom fruto. Marcos capítulo 4, de 1 a 9, fala que o semeador saiu a semear. Ele vai encontrar vários tipos de terreno. E existem lugares que a semente morrerá. É sempre importante entender que eu preparo a terra. A terra é mente, coração. Mente e coração. Se não estão preparados aqui a mente e o coração, o terreno para receber a boa semente, não haverá frutificação e tampouco colheita. E tampouco colheita. Então depois você vai ler Marcos 4, de 1 a 9, tá? Mas eu quero me atentar a Deuteronômio, capítulo 22, versos 9. Deuteronômio, capítulo 22, versos 9, que diz assim: não semearás a vinha com duas espécies de semente, pois neste caso tudo seria declarado como coisa santa, o grão semeado e o produto da vinha. A palavra quer dizer assim, é impossível você semear com duplicidade no seu terreno. Se você está querendo semear alegria, não dá para semear tristeza. Se você quer semear paz, intriga, nem pensar. Se você quer semear prosperidade, avareza e mau-caratismo, nem pensar. Deus está nos chacoalhando para esse 7º dia, para que em 2023 a gente tenha realmente a plena convicção da escolha deste terreno, das sementes que plantaremos e da colheita. Fabiana, Deuteronômio 22, versos 9. Tá bom? O que o Senhor está dizendo para mim e para você? Venha, pois o meu Espírito é aquele que regará a tua semente e fará com que ela seja frutífera. E o tempo da colheita será de uma colheita abundante. Porque nós, como cristãos, e vou dizer isso porque não era para ser assim, não era mesmo, mas infelizmente é assim, e nós somos humanos e é isso mesmo. Nós, como cristãos, a gente faz tudo errado. A gente quer colheita frutuosa, quer na nossa casa tudo dar certo, nossa vida tudo dar certo, a gente quer nossa vida profissional, vida financeira, nossa saúde, vida ministerial, que tudo dê certo. Você não prepara para dar certo, entendendo que ao longo do caminho muitas coisas vão dar errado, mas quando você está na trilha certa, Deus se encarrega de fazer aquilo que você não pode fazer. A gente quer que todas as coisas se resolvam, mas a gente não trilha um caminho para que aquilo se resolva. Olha a ordem de Deus, Eclesiastes 11:6. Pela manhã semeia a tua semente. Olha isso, gente. Quando eu leio a palavra, abre a minha mente de um jeito. Pela manhã semeia a tua semente. Pela tarde, não descanse a tua mão, pois não sabes o que seja mais útil, isso ou aquilo, ou se é melhor a ambas as coisas. Qual que é o sentido dessa palavra? Pela manhã semeia. Pela tarde não descansa a tua mão. Ou seja, semeia. Semeia o tempo todo. É o que o Senhor está dando uma ordem para nós. Vamos semear diferente. 2 Coríntios 9:6. 2 Coríntios 9:6. Quem semeia pouco também colherá pouco, e quem semeia com largueza também colherá com largueza. Prepara o teu terreno, escolha as tuas sementes. Isso frutificará não só no seu tempo e na sua geração, mas nas gerações futuras da sua vida e da tua história. E tem gente que tem muito medo de falar de hereditariedade, e tem gente que se apega a alguns textos bíblicos e vem dizendo, mas isso não influencia na nossa hereditariedade. A única maneira da hereditariedade negativa não tocar as gerações posteriores é quando nós estamos em posicionamento espiritual e há conversão verdadeira na nossa vida. Mas também é muito importante a gente entender que toda família que tem alguém que plantou no mundo espiritual algo diferenciado, toda família que tem alguém que foi de retidão, de inteligência espiritual, as gerações futuras conseguem desfrutar do plantio que foi feito há muito tempo atrás. Por isso, eu e você precisamos plantar.
Alessandra, a vida do meu filho, da minha filha, é isso e aquilo. Planta corretamente. Planta corretamente, porque com largueza você semeia, com largueza você colhe. Com largueza você semeia, com largueza você colhe. Faz aquilo que está no coração de Deus para você fazer. Aquele que recebe a semente, plante-a. Mas planta com sabedoria. Peça ao Espírito para regar suas ações e seus comportamentos. Nós precisamos pedir. É impossível você querer ter resultados excelentes em qualquer área da sua vida, em qualquer área. Se você faz o mínimo nessas áreas, se você quer, faça o máximo. Se você quer, vá além. Ah, mas hoje eu estou desanimado, estou com preguiça, normal, isso faz parte do ser humano, mas eu farei. Eu farei. Eu farei porque o Senhor é Deus comigo. Se você quer uma colheita financeira, você precisa fazer um plantio na sua área financeira. Como que é isso, Alessandra? Não adianta ficar falando, estou endividado. Ai, meu Deus, estou desempregado. Ai, meu Deus, tá endividado porque alguma coisa deu errado no caminho. Tá desempregado? Tá, deu errado no caminho, mas eu não preciso ficar assim para sempre. Porque eu já fui a endividada e também já fui a desempregada. E não era uma dívidazinha qualquer. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou plantar como semente na minha vida financeira é zelo. Eu vou ser zelosa. Zelosa. Na forma de administrar os meus recursos. Uma administração coerente. Também devolverei à casa do Senhor os meus dízimos, as minhas ofertas. Esse é um princípio da Alessandra. Eu faço isso. Se você quer colheita familiar e eficaz, precisará fazer uma semeadura proveitosa na sua família. Ah, minha família é uma confusão, mas você também é confuso. Ah, na minha família ninguém... Mas também você é. A gente faz uma retrospectiva, uma análise. Eu fiz isso recentemente. Quem é você dentro da sua casa? Quem é você enquanto pessoa? Enquanto a gente vai se confrontando, porque é muito fácil falar para o outro, mas eu precisava me confrontar. Então, se eu quero algo da minha família de forma eficaz, eu preciso fazer uma semeadura proveitosa. É respeito em família, tempo de qualidade com a minha família, saber ouvir, dar boas risadas, porque às vezes dentro de casa a gente não quer ouvir a pessoa vem falar tá. Talvez dentro da sua casa você não dá as risadas que você dá lá na rua com todo mundo, mas na sua casa não tem isso. Talvez o tempo que você gasta falando, balangando beijo com os outros da rua, você não gasta dentro da tua casa. Então vamos pensar isso, vamos trazer isso, gente, para o nosso 2023 ser potente. Vamos pensar isso de verdade. Se você quer se cercar de pessoas verdadeiras, equilibradas, honestas, você precisará fazer uma semeadura à altura. Você não vai se cercar de pessoas com valores morais se você não tem valores morais. Você não se cercará de pessoas com princípios se você não tem princípios. Você está entendendo a dimensão de onde Deus quer nos levar? Se faz sentido para você, traz isso para o seu coração. Como que eu vou ter ao meu lado pessoas verdadeiras, honestas? Olha, nós somos um resultado, infelizmente ou felizmente, infelizmente para uns, felizmente para outros, nós somos o resultado das pessoas com quem a gente anda. Isso é muito sério. Nós somos o resultado das pessoas com quem a gente anda. E a palavra do Senhor, ela é muito clara. Se você quer se você quer mais, semeie mais. Ah, eu vou fazer o concurso. Ah, eu gostaria de ter um intelecto melhor. Ah, tá, então consuma aquilo que vai fazer você alcançar o que você precisa. Não tem outra forma, uai. Não tem outro jeito. Deus quer que a gente semeie mais e Deus quer que Ele quer suprir as nossas necessidades. Olha o ponto.
Ele fala que ele vai nos dar. Lucas 6, versículo 38. Quando eu penso nessa passagem, eu penso sempre em dízimos e ofertas. Eu sou dizimista, eu sou ofertante e eu amo fazer isso. Eu não estou fazendo para padre, eu não estou fazendo para... Eu estou fazendo porque o Senhor falou que é para devolver e eu devolvo com alegria. E o Senhor fala assim, dai-vos será dado uma medida boa, socada, sacudida e transbordante. Deu para entender? A semeadura correta advém, gente, de novas posturas. Grava isso. Semeadura correta advém de novas posturas. Antes, eu fazia assim. Agora eu faço assim. Antes eu era antes. Eu não tinha entendimento, agora eu tenho clareza. Agora minha oração ordena o meu interior. A semeadura correta advém de novas posturas. O que você está colhendo hoje é algo que já foi plantado por você. O que você está colhendo hoje já foi plantado por você. Essa colheita não faz sentido para mim. Muda o terreno, muda a semente. A frutificação será diferente, a colheita será outra. O que você está colhendo hoje, você plantou. E eu quero trazer algumas promessas para você. Joel 2, dos versos 23 a 27. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, que eu escrevi aqui nos meus escritos. Só um trecho, mas eu quero ler tudo para você, porque é promessa. E é uma promessa para mim, para você, uma promessa importante para os nossos tempos, para os nossos dias. Então eu te convido a abrir aí o livro de Joel. Que o Senhor ele vem falar ao nosso coração para nós nos prepararmos para algo extraordinário. E é promessa. A promessa não é para Alessandra, não. A promessa é para os filhos de Deus. E eu e você somos filhos. Nós não estamos nesses 7 dias como pessoas que caíram de paraquedas aqui, não. O Senhor, ele está nos conduzindo a algo muito maior, muito especial. Então vamos lá. Joel 2, de 23 a 27. Promessa, grava isso no seu coração. Dançai, filhos de Sião. Cantai ao Senhor vosso Deus. Ele está enviando no tempo certo a chuva mansa. E faz cair também a chuva forte, as primeiras e as últimas chuvas, tudo como antigamente. Os terreiros estão forrados de cereais, os lagares transbordam vinho e azeite novo. Estou devolvendo os anos de colheita comidos pelo gafanhoto, o grilo, o saltão e o louva-a-Deus. O meu poderoso... E aí ele fala assim que existia um exército que ele deixou que fosse lá comer aquela colheita. Mas ele fala... Podereis então alimentar-vos, a fartura e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que vos tratou de modo maravilhoso. Meu povo jamais passará vergonha. Sabereis então que estou no meio de Israel, que eu, o Senhor vosso Deus, e que eu sou o Senhor vosso Deus e que outro não há. Nunca mais meu povo conhecerá a vergonha. E aí vem uma pessoa falar, mas isso aqui é uma ilusão. Deixa eu te dizer, o que está na palavra para mim é real. Ele fala, eu vou enviar uma chuva. A chuva mansa significa a chuva do preparo do terreno. Que o Espírito venha. O Espírito vem trazendo aquela chuvinha mansa para o nosso coração ser lavado, nossa mente ser alinhada. Depois ele fala, eu vou enviar uma chuva forte. É o derramar pleno da graça. E ele fala, vou fazer tudo como eu fiz antigamente. Ou seja, a palavra do Senhor é imutável. Ele era, ele é e ele será sempre. Ele era, ele é e ele será sempre. Estou devolvendo os anos devorados pelo gafanhoto. Ô Geise, é Joel 2, de 23 a 27. Tá? A Cleusiane até escreveu aqui. Deixa eu pegar a Cleusiane aqui, que ela escreveu para nós. Joel 2, de 23 a 26. Isso é promessa para você ler todo dia em 2023. Todo dia você vai ler em 2023. Aí ele fala assim, estou devolvendo os anos de colheita comidos pelo gafanhoto, devorador, migrador, ceifador. Eu estou devolvendo para vocês.
E vou retirar a vergonha do meio de vocês. Haverá colheita ou não haverá, gente? Outra promessa poderosa. João 4, o 35. Não dizei-vos, ainda há 4 meses e ainda vem a colheita, pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos como estão dourados, pronto para a colheita. O que o Senhor quis dizer aqui? Não vai dizer, nossa, ainda falta tanto tempo para a colheita, né? Nossa, ainda falta tanto tempo para eu ser abençoado nessa área. O Senhor fala, pelos olhos da fé contemple, olhe, olhe. Os campos estão dourados, prontos para a colheita. Salmo 126, 5 e 6, versículo 5 e 6. Quem semeia entre lágrimas colherá com alegria. Quando vai chorando, levando a semente para plantar. Mas quando volta alegre, trazendo os seus feixes. O tempo da colheita também dá trabalho, pois se não formos sábios, poderemos perder tudo aquilo que Deus tem para nos abençoar. E por que eu te falo isso? Porque coisas espirituais são para um povo espiritual. Eu não vou chegar na Praça 7 aqui no centro de Belo Horizonte e sair falando tudo isso para um povo que não entende nada. Eu estou falando aqui para você, que compreende. Tem gente que só entra nas minhas lives na hora da oração. E tá tudo bem, porque é ótimo você rezar comigo. Eu amo quando você entra para rezar comigo. Mas o meu coração se alegra com um povo que está ouvindo e buscando aplicar isso, porque o nosso crescer espiritual e a nossa fé vem do ouvir e praticar. E a gente não é geração miojo. A geração miojo é a geração que quer tudo fácil. Nós precisamos amassar, nós precisamos estudar, nós precisamos ser coerente, a gente precisa ir atrás, a gente precisa degustar da palavra e a gente precisa entender, grava isso. Quando estamos em tempo de colheita, devemos estar dispostos a abrir mão do velho para receber o novo de Deus. Quando entramos em tempo de colheita, devemos estar dispostos a abrir mão do velho para receber o novo de Deus. Por quê, Alessandra? Quando nós recebemos a nossa colheita, a gente conhece a nossa verdadeira natureza. Isso faz muito sentido. Quando você recebe a sua colheita, você conhece a sua natureza. Quem é você? Quem é você? Quando você recebe a tua colheita, você conhece a tua natureza. Quem és tu? Salmo 126, Simone. É o 126, 5 e 6. Se for na Ave Maria, 125, tá? Eu falo porque eu tô com a minha Bíblia é a CNBB da edição Canção Nova. Mas se for Ave Maria, é Salmo 125. Na Bíblia, da minha Bíblia, é 126, versículos 5 e 6. Tá bom? Eu quero repetir algo para a gente passar por um momento muito especial. Quando você recebe a sua colheita, você conhece a sua natureza. Porque a sua natureza faz com que você escolha sementes boas, ruins ou podres. E nós vamos viver aquilo que está em Gálatas 6. Que você semear, você vai colher. É melhor nós mudarmos as nossas posturas, as nossas ações. As nossas posturas, as nossas ações. E antes de fazer a nossa oração, quero fazer um convite especial. Primeiro, eu quero alertar as leoas. Leoas do Plano Anual começa. A minha primeira masterclass para vocês é agora, dia 20 às 20 horas. Nós vamos falar sobre batalha espiritual. E quero convidar você que está nessa live, se você quiser participar de uma aula comigo sobre batalha espiritual, com fundamentos, com princípios, com a Bíblia, é uma aula. É como se fosse lá no Leoas, não é live aberta. Faça sua inscrição no link que estará na minha bio. Tô falando isso antes da oração para a gente não se perder, tá? Leoas, aviso, as leoas do Plano Anual têm direito a todas as masterclasses que eu faço. Então, batalha espiritual, dia 20 às 20 horas, viu, leoas?
E você que está nessa live, se você quiser participar de uma aula, de um estudo potente sobre batalha, faça a sua inscrição no link da minha bio. Essa aula ela não é gratuita, mas para você que participou dos 7 dias, você tem um valor bem diferenciado do valor real. Então, coloca aí no seu coração. Não, eu gosto da forma com que a Alessandra fala, eu quero aprender mais, eu quero entender mais sobre batalha. Eu te convido a vir participar comigo nesse momento, tá bom? E aí, batalha espiritual, você sabe o que é? Tem gente que acha que batalha espiritual é só brigar com o capeta. O capeta, o capeta, o capeta, o capeta. A batalha espiritual é sua natureza também, viu? Nossa natureza atrai muita coisa para a Terra. A nossa natureza humana atrai muita coisa para a Terra. Eu olho para mim antigamente, eu olho para mim hoje, mas eu não quero ser nem a da antigamente, eu não quero nem ser a de hoje, a minha versão de futuro. Eu quero outra Alessandra. Outra Alessandra. Não adianta. Nós temos que começar a assumir as nossas responsabilidades. Quando eu olho para esse tempo de colheita, de frutificação, é plantio, semeadura, plantio, frutificação, colheita, eu vou olhar o que eu tenho plantado. Eu vou olhar o que eu tenho plantado, o que eu tenho feito. Então, fica aí para você. Aula sobre batalha espiritual. É uma aula. Quantas pessoas me perguntam, eu queria entender o que acontece nessa escola Leoas, eu queria participar. É uma aula. Para você que está na live, de 6 às 7 da manhã, o valor é totalmente diferenciado do outro valor. Então você tem aí um desconto de R$67 para você participar dessa aula comigo, tá? O link vai estar na bio assim que terminar a live, e aí você poderá desfrutar desse momento de crescimento, de autoridade e de entendimento, onde eu passarei ali entre 1h30 e 2 horas com você, falando sobre batalha espiritual. Nós vamos rezar, preparar o nosso coração para esse momento. Se você tiver com seus pedidos de 2023, lembra que eu pedi para você escrever? Os meus estão aqui. Eu não sei se os seus estão aí. Mas eu gostaria de orar, falando com o Senhor. Falando com o Senhor. O quanto eu quero semear no mundo espiritual as verdades dele. Falando com o Senhor. O quanto eu quero semear no mundo espiritual as verdades dele. Eu quero colher em 2023 coisas novas, mas as minhas posturas precisam mudar. Eu preciso mudar. Quais são as sementes que você quer para 2023? Eu gostaria que você pensasse aí. Quais são as sementes que você quer para 2023? O que você quer plantar? O que você quer plantar em 2023? E nós vamos orar ao nosso Deus de forma poderosa, de forma eficaz, de forma sobrenatural. Eu vou plantar, Senhor, algo novo. Eu vou plantar, Senhor, algo novo. Eu vou plantar, Senhor, coragem, uma fé madura. Eu plantarei, Senhor, o começo, o meio e a conclusão das coisas. Eu não quero mais essa paralisia. Eu não quero mais essa apatia. Eu não quero, Senhor. Chega. Chega. Eu não quero, Senhor. Eu preciso de sementes novas. E se eu, porventura, não tenho essa semente, o Senhor pode me dar essas sementes, ó Deus. Eu estou te clamando, Jesus, pela força do seu Espírito, que o Senhor venha me dar essa semente. É essa certeza que nós temos que ter. Portanto, prepare o seu coração. Prepare o seu coração. Nesta hora, para nós orarmos e colocarmos diante do nosso Deus aquilo que é dele e aquilo que é nosso. Oremos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do seu Filho Jesus, nós colocamos diante da tua presença, diante do teu altar, todas as realidades de semeadura, de frutificação e de colheita da nossa vida. Senhor, aquilo que nós temos colhido nem sempre é o que nós queremos,
Mas nós nos esquecemos que as nossas sementes são sementes erradas. Nós nos esquecemos que as nossas sementes são sementes erradas. Portanto, Senhor, tende misericórdia de nós. Portanto, Senhor, tende misericórdia de nós. Muda as nossas sementes para que nós possamos frutificar da forma certa e para que a colheita venha também agradar o seu coração. Que tenhamos coerência, que tenhamos sabedoria. E nós não podemos nos esquecer que os nossos lábios liberam sementes também no mundo espiritual. Acrescenta sobre nós agora uma porção dobrada do teu Espírito, para que nós possamos desfrutar da tua graça, do teu poder, da tua sabedoria, da tua soberania sobre todas as áreas da nossa vida e da nossa história. Ah, Jesus, como tu és lindo, como tu és poderoso, como tu és grande. Em ti colocamos a nossa esperança, a nossa confiança e sabemos que o Senhor tem o poder de todas as coisas. Aquilo que queremos colher na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na nossa vida ministerial, na nossa comunhão contigo, aquilo que queremos colher, Senhor, nas realidades que nos cercam, na nossa saúde. Ensina-nos agora a um plantio, fazer um plantio coerente com tudo aquilo que está na palavra. Ensina-nos agora, Senhor, a viver e a desfrutar das benevolências que estão no céu. Nós necessitamos, nesse tempo e nessa geração, de desfrutarmos. 2023 só será novo se nós mudarmos, se as nossas posturas mudar, se os nossos comportamentos forem alterados, se os nossos princípios e valores estiverem alicerçados em Ti, porque se nós tivermos princípios e valores que não correspondem à Tua vontade, nós não colheremos aquilo que vem de Ti. Ensina-nos a ter sabedoria, Senhor. Dai-nos visão de águia para entender o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, o que é para nós e o que não é para nós. Ao semearmos as nossas sementes, que o nosso coração esteja disposto a semear cada vez mais, porque assim como a Tua palavra nos garante no livro de Mateus, o plantio não se compara ao tamanho da colheita. A colheita sempre é maior. Por isso, Senhor, pela Tua força, pela Tua autoridade, nós nesta hora assumimos sobre a nossa vida e sobre a nossa história a colheita que está firmada no seu coração. E assumindo ainda a palavra profética de Joel 2, dos versos 23 a 27, virão as chuvas certas, sobre a nossa plantação, e tudo aquilo que foi devorado pelo devorador, migrador, ceifador das colheitas antigas nos será restituído, e não haverá mais vergonha nos nossos celeiros. Portanto, Senhor, nesta hora, no mundo espiritual, passe em revista, e aquilo que não te agrada ainda como plantio, como frutificação nas nossas vidas, que seja arrancado, para que coisas novas possam surgir, e dentro dessas coisas novas, Senhor, a nossa família, a nossa casa, a nossa vida, o nosso ano de 2023 seja frutuoso para o louvor da Tua glória. Tu és o Senhor de todas as realidades, Tu és o Senhor de todas as esferas, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus, o Deus que pode fazer infinitamente mais, o Deus que impera, o Deus que governa, o Deus que está acima de toda e qualquer realidade. Tu és o nosso Deus. Bendito é o Teu santo nome, glorificado é o Teu santo nome, agora e para sempre. Abra a Tua boca agora profeticamente, quero te ensinar esse exercício, libera agora pelos Teus lábios a Tua oração, e nesse exato momento os anjos do Senhor estão apostos, recolhendo os nossos pedidos e levando ao Senhor. Vai dizendo com autoridade: eu colherei em 2023 as bênçãos do céu. Você vai dizer, essa é a sua declaração: eu colherei em 2023 as bênçãos do céu. Eu colherei. E essas bênçãos, elas podem vir como cura, como libertação, como prosperidade, como aprofundamento em Deus. E prosperidade não está ligado somente a dinheiro, existe prosperidade de sabedoria, existe prosperidade de maturidade, prosperidade de inteligência, prosperidade na fé. E nós precisamos pedir ao Senhor a prosperidade da forma certa, mas que o Senhor também venha nos abastecer em todas as áreas. Você vai dizer: em 2023 eu colherei as bênçãos do Senhor. Eu colherei essas bênçãos porque elas foram preparadas para mim.
foram preparadas, foram adubadas, foram regadas pelo Espírito e eu as colherei em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As chuvas certas virão, mas também o devorador, o migrador, o ceifador não tem mais poder de tocar nas nossas colheitas. E se por alguma legalidade que nós demos, se existe legalidade em nós, se nós demos legalidade para o demônio entrar na nossa vida, pela autoridade que nos é concedida pelo batismo, pela autoridade que nos é concedida pelo derramamento do Espírito Santo, nós estamos dizendo agora, retira-te, Satanás, não nos aconselhes coisas vãs, é mal que tu nos ofereces. Retira-te, Satanás, não nos aconselhes coisas vãs, é mal que tu nos ofereces. Eu colherei em 2023 as bênçãos do céu. Eu colherei em 2023 as bênçãos do céu, porque eu estou disposta a mudar as minhas realidades, os meus hábitos, as minhas posturas para viver aquilo que é de Deus. Eu não quero só palavras, eu quero ação. Assim como Moisés creu naquilo que Deus estava falando, eu também quero crer. E eu quero ação, e eu quero autoridade, e eu quero intrepidez, e eu quero viver aquilo que é da vontade do Senhor. Eu colherei em 2023 as bênçãos do céu. Eu colherei em 2023 as bênçãos do céu. Essa é a sua declaração. Essa é a sua verdade. Larga a mão da preguiça. Larga a mão da preguiça. Larga a mão dos adiamentos. Larga a mão da superficialidade. Somos superficiais demais. Quando tudo nos cerca, a gente acha que conhece muito, que sabe muito, nós somos superficiais, que nós sejamos profundos em Deus para desfrutarmos daquilo que Ele tem para nós. Em 2023, eu colherei as bênçãos do céu. Em 2023, eu colherei as bênçãos do céu. E fica aí, mais uma vez, o que eu estou falando para você, que é real. Deus se faz presente na nossa história. Então, você que está aqui nessa live, que gosta de se aprofundar, que gosta de entender numa dimensão espiritual, vem fazer essa masterclass comigo sobre batalha espiritual dia 20. O link para inscrição estará na minha bio assim que encerrar a live. Ah, Alessandra, nossa, mas vai ter que pagar? É um estudo. Mas a Alessandra vai fornecer lives diárias também. Mas esse é um estudo que vai virar a chave da sua mente sobre batalha espiritual. Dia 20, às 20 horas, todas as leoas do plano anual têm o direito de fazer essa masterclass. E você que está nessa live, vem participar. Pega o link, vem participar conosco. Você, de 6 a 7, tem um desconto para fazer essa masterclass. Eu espero você e prepare o seu coração, porque a tua mente será aberta para tudo aquilo que é a vontade de Deus na sua vida, no mundo espiritual. Batalha espiritual não tem misticismo. Batalha espiritual não é brincadeira. Mas quando você sabe lutar na batalha espiritual de forma coerente, você vence em nome de Jesus. O link estará na minha bio. Se você quer fazer um estudo profundo para homens e mulheres, se você quer fazer um estudo profundo sobre batalha espiritual, vem estar comigo nessa sexta-feira. Que Deus te abençoe e que você possa declarar: eu colherei em 2023 as bênçãos do céu. Eu colherei em 2023 as bênçãos do céu. Deus é fiel. Declara isso. Declara isso. E eu espero ver você nessa masterclass de batalha espiritual para a gente fazer um estudo de mais ou menos 1h30, 2 horas de aprofundamento. Se prepara, porque Deus vai ministrar o seu coração de forma poderosa e sobrenatural. Eu darei essa aula com muita alegria no meu coração. Deus abençoe. Quarta-feira, a partir de quarta-feira, ao meio-dia, a gente se encontra todos os dias. Beijo, fica com Deus.